Deixar registrado aqui para todos os irmãos, que tenham todos um feliz ano novo, porque estamos em tempo ainda, né? E que Deus possa prosperar os irmãos em tudo, e que assim seja em Cristo Jesus. Amém? Podeis ocupar vossos assentos. Muito obrigado pela a recepção que os irmãos nos oferecem na noite deste dia. Meus amados, quero agradecer também, fazendo uso do ensejo, pela vida do pastor Reinaldo, que já o conhecemos desde há tempos, e desde que quando o conhecemos, sempre nesta dedicação, servindo ao Senhor, com zelo, com fidelidade, e temos visto que a obra de Deus nas suas mãos tem prosperado, graças a Deus. Sua esposa, irmã Josefa, que também tem sido uma auxiliadora idônea ao seu lado, graças a Deus. Meus queridos, são 8 horas ou 20 horas e 20 minutos, então nós vamos, conforme o pastor Reinaldo divulgou, nós vamos estar aqui com os irmãos a partir de hoje, cooperando com vocês, e na medida do possível, segundo a graça que Deus nos proporcionar, nós vamos colocar a apreciação dos irmãos, um tema, ou colocar a apreciação dos irmãos, a palavra de Deus, subordinada ao tema escatologia. E aí, nós temos aí já anunciado aí no Data Show, que escatologia sem censura, ou seja, nós vamos procurar falar, na medida do possível, dentro dos dias que vamos estar aqui com os irmãos, tudo aquilo que está dentro da escatologia, claro que de uma forma também resumida, para falar tudo mesmo, se faz necessário mais horas, né, dentro de cada quarta-feira, para poder colocar de forma mais minuciosa a palavra de Deus dentro desse tema. Então, a escatologia é o estudo da Bíblia
para conhecer os planos e propósitos de Deus para o futuro, Então nós vamos conhecer um pouco sobre isto. Então a meditação de hoje, ela vai servir, como vai ser uma sequência de estudos, esses 40 minutos que nós temos, será, meus irmãos, para servir como uma introdução ao assunto que vamos começar a meditar a partir de hoje. Então eu gostaria primeiramente de ler com os irmãos uma palavra que está no livro do Apocalipse, o capítulo é o de número 1, esse é um texto que vamos ler inicialmente. Possivelmente vamos estar lendo muito outros textos, mas nós vamos começar por esta escritura. Apocalipse, capítulo de número 1, último livro da Bíblia pela ordem cronológica. Acharam todos? Vamos ler o versículo 9 a seguir. Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Versículo de número 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Amém. Meus amados irmãos e distintos amigos que porventura estão entre nós nesta noite, a Bíblia, ela traz no seu contexto geral, e com mais ênfase no livro do Apocalipse, uma revelação acerca do fim e do desfecho final da história da humanidade. E estas revelações, elas chegaram, primeiramente, no caso do livro do Apocalipse, elas chegaram primeiramente a João, o apóstolo João, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus, e de passagem informa aos irmãos que ele foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Ele morreu de velho na cidade de Éfeso. Porém, meus amados, antes disto, que ele viesse a morrer aproximadamente no ano 96, quando reinava o imperador Domiciano, João, ele foi levado para a ilha de Patmos, como ora lemos aqui nesta noite, no versículo 9,
quando diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, por ele não ter negado a Jesus Cristo diante da proposta que o Império Romano fez a ele para negar a Cristo, e ele manteve-se firme no seu testemunho, não negando Jesus Cristo, e as informações extras bíblicas nos informam que João, ele foi jogado dentro de um tacho de azeite fervendo para poder intimidá-lo ou forçá-lo a negar a Cristo, mas como ele não negou, ele foi lançado dentro de um tacho de azeite. Mas Deus, como tinha um propósito ainda com a vida de João, preservou a sua vida, e ele então é retirado de dentro desse tacho de azeite, e então ele é encaminhado para a ilha de Pátimo, como ele mesmo dá testemunho que foi levado para lá. E lá na ilha de Pátmos, ele recebe então estas revelações que estão aqui inseridas no livro do Apocalipse. E essas revelações, meus amados, ela traz aqui então o desfecho final da história da humanidade. Assim como o livro de Gênesis, ele traz uma revelação acerca do princípio, acerca do começo de todas as coisas, do princípio do céu, do princípio da terra, do princípio do mar, do princípio dos rios, do princípio das estrelas, do princípio, meus amados, dos animais, do princípio das aves, do princípio dos peixes, do princípio do homem, do princípio da família, da mulher, do filho, da nação, e assim sucessivamente, o princípio de tudo. Assim como o Gênesis traz essa revelação do princípio de todas as coisas, o livro do Apocalipse, ele traz a revelação do desfecho final da história dos homens. E nós vamos ver algumas coisas, então, relacionadas a este fim, a esse desfecho final. O que vai acontecer lá no final? O que vai, como que tudo vai terminar? E depois que tudo terminar aqui embaixo, como vai continuar essa vida? A Bíblia revela isso. Então nós vamos fazer nesta noite, com a graça de Deus nos conceder, uma introdução primeiramente ao assunto, a este tema escatologia. Os irmãos observem que no versículo 18 que nós lemos, diz assim, ou melhor, o 19 diz assim: quando Jesus disse para João, lá na ilha de Pátimo, escreve as coisas que tem visto depois, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Notaram que aqui tem 3 tempos. Notaram nesse versículo? Tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Notaram? Ou seja, o versículo diz bem claro assim: escreve as coisas que tens visto. Então, depois ele prossegue: as coisas que são, presente, que estão acontecendo, e as que depois dessas, futuro. Então, o que está no passado é história, o que está acontecendo é presente, e o que vai vir amanhã é futuro. Então isso é escatológico, compreende? Isso é escatologia. Então nós vamos voltar a nossa atenção para a escatologia. Então vamos definir algumas coisas para os irmãos, a nível de introdução. Então nós vamos ver aí, por favor, vamos só dar um detalhezinho, só para ele desaparecer esse... Isso, obrigado. Muito bem. Então nós vamos definir, meus amados, a palavra aqui, escatologia. O que é escatologia? Já que nós vamos abordar este assunto, certo? É bom lembrar aqui aos irmãos que nós não vamos, aqui não é um culto de pregação no sentido, né, do Pentecoste, né? Nós vamos refletir, nós vamos devagar, é um estudo bíblico, nós vamos pensar um pouco aqui. Então talvez essa palavra escatologia,
talvez é um pouco estranho para os irmãos. Alguns talvez nunca, possivelmente, né? Quero crer que possivelmente alguns nunca ouviram falar assim dessa palavra escatologia. O que é isso, escatologia? Então nós vamos definir primeiramente a palavra escatologia. A palavra escatologia, meus irmãos, é derivada da junção, né, de dois termos gregos, que é escatos e logos. Escatologia, então, são a junção de duas palavras, escatos e logos. Ou seja, o que significa a palavra escato? Escato significa final, certo? Último, derradeiro, é o que significa a palavra escatos no grego. E logos significa tratado, estudo. Então, como no grego se lê de trás para frente, escatologia, então ficaria, e sim, estudo do futuro, certo? Então, escatologia significa estudo das últimas coisas. É isso que significa a palavra escatologia, estudo das últimas coisas, ou seja, a doutrina das últimas coisas, ou ainda o estudo do tempo do fim. Então, quando o irmão ouvir a palavra escatologia, se refere que está se tratando de algo que está por vir, que está para acontecer. Correto? Vocês não vão encontrar esta palavra exatamente, a palavra escatologia na Bíblia. Você não vai encontrar isso, assim como você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Certo? Quem já encontrou, quem já leu a palavra assim, literalmente, trindade na Bíblia? Quem já leu aí? Levanta a mão. Ninguém leu, porque não tem mesmo. Mas vocês creem na trindade, sim ou não? Sim, a trindade existe. Correto? Você sabe que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso é uma trindade. Você já leu a palavra milênio na Bíblia? Também não tem a palavra milênio na Bíblia, literalmente. Mas, milênio se refere a 1000 anos, mas fala do período que Cristo vai reinar durante 1000 anos. Então, lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, fala que ele vai reinar 1000 anos. Então, isto é um milênio. Certo? É a doutrina do milênio, do reino de Cristo na terra. Então, é só para os irmãos entenderem que a palavra escatologia, ela não está na Bíblia. A escatologia, então, ela, quando você ler e ouvir a palavra escatologia, está se referindo às coisas que estão por vir. Então, é o que nós lemos aqui no livro do Apocalipse, quando Jesus disse assim: escreve as coisas que são, que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Quer dizer, Jesus estava dizendo assim, então eu vou revelar o quê? O futuro, o que vai acontecer amanhã. E a Bíblia traz esta revelação, meus amados, do que vai acontecer amanhã. Compreende? E isso é bom nós sabermos, para nós escaparmos dessas coisas, certo? Então, o que nós vamos começar a estudar daqui para frente, futuramente, já nas próximas aulas, lá na terceira ou quarta vez que estivermos aqui, ou quando estiver já dentro do livro do Apocalipse, que nós vamos enfatizar, vocês vão ver o que está reservado para essa terra. Mas vocês vão ver também o que está reservado para a igreja. Certo? O que está reservado para quem for para o céu e o que está reservado para quem ficar aqui também. E já vou dizendo de antemão, não queira ficar aqui, viu? Porque se não der tempo de nós concluirmos este assunto para os irmãos, e Jesus vir antes, porque ele pode vir a qualquer momento, estamos esperando Jesus a qualquer momento, nós não temos o dia, nem a hora, nem o mês em que ele vai vir, ele não revelou isso para ninguém, então Jesus pode vir hoje, e se de repente não der tempo de dar informações para os irmãos, certo? Esteja pronto, não queira ficar aqui, se existe alguma coisinha aí que esteja atrapalhando aí, desenrosque desse negócio hoje e se prepare, porque a coisa não vai ser fácil para quem ficar aqui, hein? Certo? Não vai ser fácil mesmo. E eu vou mostrar isso para os irmãos à luz da Bíblia. Quem estava aí duvidando do que vai acontecer na terra, eu vou mostrar para os irmãos, e os irmãos vão ver que a coisa, na linguagem popular, não vai ser bolinho não. Certo? Então, meus irmãos, estejam prontos para
o retorno de Jesus Cristo. Então, escatologia, estudo das últimas coisas. Então, quais são os principais temas da escatologia? Eu digo aqui, principais, eu não estou dizendo que são todos. Por quê? Porque se nós formos falar tudo da escatologia, irmão, certo? Mesmo porque ainda não temos todas as informações, mas aquilo que a Bíblia já nos revela e aquilo que já aprendemos, que o Espírito nos revelou, se formos dizer tudo aqui, como já disse de antemão, vai ser 1 mês, 2 meses de vindo aqui toda quarta-feira, vai ser muito pouco para revelar tudo sobre a escatologia, tudo o que a Bíblia, o que vai acontecer ainda daqui para frente, certo? Mas quais são os principais temas da escatologia? Os principais temas são arrebatamento da igreja, estado intermediário, tanto dos que partem para a eternidade, dos que partem em Cristo e dos que partem sem Cristo. Onde eles estão? Como eles estão? Compreende? Nós vamos ver isso também. Se alguém morrer agora, se você morrer em Cristo, para onde você vai? E como vai ser esse momento lá? Você vai estar consciente ou dormindo? Como é que vai ser essa vida lá? A Bíblia revela isso, certo? Se você partir sem Cristo, morrer sem salvação, para onde você vai? E como é que vai estar lá? Como é que você vai estar inconsciente? Vamos ver tudo isso, o estado intermediário. Depois, a grande tribulação. Esse aqui é um problema sério, certo? Grande tribulação. Depois, o milênio. E depois o juízo final e o estado eterno. Quando tudo for concluído aqui na terra, quando for todo mundo julgado, o juízo final, tal, Deus restaurar o novo céu, nova terra, como vai ser daí para frente? Então, esses são os principais temas da escatologia. E cada tema desse tem os seus subtópicos e que é muito vasto, é muito extenso, certo? Então, nós vamos dar, com a ajuda de Deus, repito, um sumário aqui para os irmãos da escatologia bíblica, correto? Então, prosseguindo, esses são os principais temas da escatologia que nós vamos procurar apreciar com os irmãos nestas futuras quarta-feiras. Qual é o objetivo da doutrina das últimas coisas? Ou seja, quais são os objetivos da escatologia? Por que Deus revelou o futuro? Por que Deus fez isso? Qual é o objetivo para isto? Vamos ver rapidamente. De passagem, quais são os objetivos? Primeiro, mostrar o que está prestes a acontecer, conforme Apocalipse 22 e 6. O que está prestes a acontecer? E digo de passagem, aqui também lembrando já, só para os irmãos de passagem, o que está para acontecer, principalmente o que está relacionado ao momento, ao período da grande tribulação, irmão. Jesus disse assim, que haverá tão grande tribulação, tão grande aflição na terra como nunca houve. O que vai acontecer na terra, irmãos, no período da grande tribulação, certo? Não teve dia semelhante a este na terra. Nunca aconteceu nada semelhante ao que vai acontecer no período da grande tribulação. Por isso que eu disse aos irmãos, não queira ficar aqui, hein? Procure ser arrebatado. Se Jesus vir, procure, não queira ficar aqui. Porque aqui não vai ser fácil quem ficar aqui depois do arrebatamento da igreja. Quem ficar aqui vai ver coisas que a terra nunca viveu. Certo? Nunca mesmo. Nós vamos ver isso. Se tivermos tempo, se Jesus não vier arrebatar a igreja antes. Agora, eu quero informar para livrar vocês disso, né? Ou mantermos livre disso. Agora, se não der tempo, irmão, quem quiser saber o que vai passar na grande tribulação, fique aí para ver. Fique aí para ver. E eu pergunto, quem quer ficar aqui? Levanta a mão aí. É isso aí, graças a Deus. Ninguém queira ficar aqui, viu? Então, se aprume aí. Então, esse é o primeiro objetivo da
da doutrina das últimas, mostrar o que está prestes a acontecer. Segundo, olha só o que diz Amós, capítulo 3, versículo 7, parafraseando, buscando essa informação, aproveitando essa informação de Amós. Olha o que a Bíblia diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro, eu coloquei em vermelho aí, revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, Deus, Ele nunca vai fazer algo sem primeiro revelar algo aos seus servos. Correto? E Deus fez o favor, né, de mostrar o que está por vir, no sentido geral, o que está por vir. Então, prosseguindo aí com esse texto, uma outra informação, mostrando qual é o objetivo da doutrina da escatologia, em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, nós temos uma outra informação que quero aproveitar, é a seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas, coloquei em vermelho de novo aí, frisei, as reveladas, nos pertence a nós. Ou seja, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, ou seja, meus irmãos, se as reveladas nos pertencem, então podemos e devemos estudá-las e compreendê-las, sim ou não? Se Deus revelou, então é para nós estudar e compreender e procurar se informar, certo? De forma mais minuciosa possível dessas informações, correto? Então, o que está revelado, nós podemos analisar. Não podemos ir além do que está revelado, certo? O que está encoberto é para o Senhor. Agora, o que está revelado é para nós analisarmos. E outra coisa, muitas pessoas não gostam de ler o livro do Apocalipse. Parece que tem medo do livro do Apocalipse. Não vou ler o livro do Apocalipse, não. Eu tenho medo de encontrar lá com o dragão, encontrar lá com os gafanhotos. Só parece que só tem monstro lá no livro do Apocalipse. Parece que é um filme de terror. Não, não é não, irmão. E alguém dizer, também não gosta de ler o livro do Apocalipse, sabe por quê? Porque o livro do Apocalipse não dá para entender. É muito complicado. Não é não, irmão. Jesus já começa o primeiro capítulo de Apocalipse, o primeiro capítulo e o primeiro versículo, está escrito assim, revelação. Então não tem nada complicado, se está revelado, não está nada encoberto, sim ou não? Estava encoberto enquanto estava com Cristo. A partir do momento que Ele revelou, não tem mais nada em segredo, sim ou não? Concorda comigo? É a mesma coisa de você tirar uma fotografia. Hoje está muito mais moderno, né? Você já tira, já está revelado, né? No sistema antigo, você tirava assim, vinha naqueles filminhos, né? Aí ficava aquelas fitinhas pretas, né? Lembra, né? Aí você olhava assim, naquelas fitinhas, você não dava para discernir, porque você via aqueles voltinhos, mas não dava para ver, estava tudo encoberto ainda, sim ou não? Você tinha que mandar revelar. Aí você levava para o laboratório, chegava lá, o profissional revelava, aí vinha bonitinho revelado. Aí sim, aí você ia ver todos os detalhes, porque foi revelado. Então, é o que Jesus fez, para os irmãos entenderem, assim, de forma rápida, com o Apocalipse. Estava tudo encoberto, mas a partir do momento que Jesus revelou, Ele trouxe à tona. Está claro agora. Para a gente ler e entender essas coisas. Então, não precisa ter medo do livro do Apocalipse, irmão. O livro do Apocalipse não é um livro complicado. Para que Jesus ia trazer um livro complicado para nós? Para quê? Se Ele fosse trazer essas revelações, se a gente não fosse entender nada. Então, irmão, a Bíblia ainda traz até uma promessa para quem lê o livro do Apocalipse, assim, bem-aventurado, feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras deste livro, o Apocalipse. Então, Jesus até motivou você para você ler, bem-aventurado, é feliz quem vai ler, quem vai ouvir e quem vai guardar. Então, as reveladas são para nós. Então, o objetivo da doutrina das últimas coisas
é exatamente esta, meus amados irmãos, para mostrar o que está prestes a acontecer, que Jesus revelou para nós. Vamos caminhando mais um pouquinho aqui, senão não vou dar para mim fazer nem introdução hoje. Quais são os objetivos da doutrina das últimas coisas? Quais são os objetivos? Primeiro, preparar o crente para encontrar-se com Deus. Este é um dos objetivos, entre outros, preparar-nos para nos encontrarmos com Deus. E essa preparação, irmãos, ela envolve, certo? Pelo menos 3 coisas, como está aí em Tessalonicenses capítulo 5 e verso 23. Gostaria que vocês lessem esse texto, por favor, já que estamos numa escola. Vamos ler aí o texto, 1 Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, verso 23. O que aqui envolve? Então eu estou falando aqui, qual é os objetivos da doutrina das últimas coisas, que é preparar o crente para encontrar-se com Deus. E esse encontro, ou essa preparação, envolve 3 coisas, que isso aí é importante. Quais são essas 3 coisas? Quem vai ler aqui dos jovens? Vamos pedir para um dos jovens aqui ler. Quem achou? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Ou seja, capítulo 5, verso 23. Quem achou, pode ler, por favor. Vamos envolver a igreja no estudo. Quem vai ler aí? Pode ler, meus irmãos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu querido. Então essa preparação, irmão, eu digo aqui que é preparar o crente para o encontro com Deus. A doutrina da escatologia tem esse objetivo. E essa preparação envolve 3 coisas. Quais são essas 3 coisas que envolve? Santificação do quê? Do Espírito. Santificação e santificação do... É isso aí. Se você, meus irmãos, quiser encontrar-se com Deus, encontrar-se com Jesus nos ares, você tem que se preparar. Corpo, sua alma e seu espírito. Vai envolver todo o seu ser. Compreende? Esse negócio de só alma não procede. Tudo que é seu vai ter que ir para o céu. Você não vai para o céu só com alma. Você não vai para o céu só com espírito. Você vai com corpo, com alma e com espírito. E o corpo vai ser transformado. Não vai entrar carne e sangue, mas esse corpo vai ser transformado. Compreende? Então, a minha santificação, ela tem que envolver o corpo. Senão, vocês vão ficar e ir para o que eu vou mostrar daqui para frente. Certo? Então, cuidado, meus queridos irmãos, e se prepare nisto. Então, preparação é renunciar todo o pecado conhecido de nossa vida. Então eu tenho que renunciar, irmão, tudo, certo? Tudo que é errado, tudo que é pecado, tudo que é transgressão, enfim, todo tipo de erro eu tenho que eliminar da minha vida, senão eu não vou encontrar com o Senhor, correto? Eu só estou introduzindo ainda o assunto. Isso aqui ainda não é nem 1% do que nós vamos falar aí. Quais são as fontes da doutrina das últimas coisas? Quais são as fontes? Aonde, meus irmãos, eu vou encontrar estas revelações das últimas coisas? Uma fonte segura. Primeiro, nós encontramos no capítulo 8 do profeta Isaías, versículo 20, está escrito assim: a lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta o quê? Palavra, vocês jamais verão a luz. Ou seja, qual é a fonte da
escatologia? Qual é a fonte da doutrina das últimas coisas? É a palavra de Deus. Irmãos, você não vai encontrar nenhuma informação acerca das últimas coisas, do futuro do planeta Terra, em nenhum outro livro, a não ser na Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar. Então a Bíblia, ela é a fonte, certo? Os livros da Bíblia é a fonte desta revelação. Nós encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, escrito assim: se alguém acrescentar algo neste livro, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nele. Vocês notaram aí que uma palavra aí que nós vamos ver, praga? Vocês estão vendo? No livro do Apocalipse tem praga. Certo? E nós vamos ver que pragas são essas que estão lá. E a Bíblia está dizendo aqui, se alguém acrescentar algo neste livro, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nele, no livro do Apocalipse. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida, que estão escritas neste livro. Então, irmão, a fonte segura é a Bíblia Sagrada. Tudo que está escrito neste livro pode colocar credibilidade sem reservas. Porque o que está escrito, está escrito. O que é, é. O que não é, não é. O que passar além do que a Bíblia está dizendo é de procedência maligna. Certo? Então, pode confiar no que a Bíblia está informando. E eu vou dizer para os irmãos, com a graça de Deus, tudo. Ou de forma, o que eu puder, tudo que eu puder dizer, o que a Bíblia está dizendo, eu vou dizer para os irmãos sem reserva. Por isso que eu disse lá, escatologia sem censura. Certo? Eu vou falar sem censura. Eu vou falar aqui para os irmãos sem rodeio. E não quero provocar nenhum tipo de medo e de espanto aos irmãos, mas eu vou falar sem censura o que a Bíblia diz, porque se está escrito na Bíblia é para nós dizermos, certo ou não? Muito bem. Então a fonte da doutrina das últimas coisas é a Bíblia Sagrada. Então, de passagem, só para lembrar, vocês não vão encontrar a fonte das últimas coisas, não está nos livros de astrologia. Você não vai encontrar a doutrina das últimas coisas no livro de astrologia. Também não está nos búzios. Também não está nos cristais. Também não está, meus amados, nos horóscopos. Porque tem muita gente que gosta de consultar essas coisas. Porque o horóscopo, ele vai dizer o que vai acontecer no seu dia, sim ou não? Mais ou menos, não é assim? Tem gente que vai lá, irmão, pega o horóscopo, Vou ver hoje com que roupa eu vou sair, o que vai acontecer, qual é o meu número. Irmão, isso aí é furado, não acredite nisso. A fonte segura do que vai dizer acerca do seu futuro, está aqui, na palavra de Deus. Certo? Nada além da palavra de Deus. O seu futuro não depende dessas coisas não, correto? Também, meus amados, a fonte da doutrina das últimas coisas não está nas cartas, não está também, meus amados irmãos, nas imagens de escultura, e também, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é suficiente para todas as informações que você quer saber, correto? Tudo que você precisar acerca da sua vida, acerca do seu presente, acerca do seu passado, acerca do seu presente e acerca do seu futuro, vá buscar na Bíblia, porque está aí, está na Bíblia, compreende? Isso que eu disse aqui de passagem e outros meios, é tudo furada, aí não vai te dizer nada sobre a sua vida, não vai dizer nada sobre o seu futuro, isso é tudo mentira. Agora a verdadeira verdade está aqui, na palavra de Deus. Quando eu disse que a palavra de Deus ela é suficiente, dá uma lidinha aí o que está escrito em 19 e 19 de Atos dos Apóstolos. Só para a gente
se informar do que está escrito aí, só para respaldar para vocês, dar um respaldo de que a Bíblia, ela é suficiente para dar resposta para tudo, ela é a autoridade máxima em todas as áreas da sua vida, da nossa vida, na vida da igreja, na vida de uma nação, na vida de que quer que seja. A Bíblia é a autoridade máxima. O que está escrito aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e 19. Vamos ler? 19 e 19. Eu vou ler aqui para os irmãos, já abri aqui, vou ler aqui. Olha o que está escrito. Podemos ler? Também muitos dos que seguiam o que mesmo? Artes o quê? Mágicas. Artes mágicas. Trouxeram os seus o quê? Livros. E os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Sabe por que eles queimaram todos esses livros? Sabe por quê? Olha o verso 20. Assim, a palavra do Senhor fazia o quê? Poderosamente ia prevaler. O irmão, quando chegou a Bíblia, esses livros não valeu mais nada. Quando chegou a palavra de Deus, acabou. Ó, livro de magia. Mas por que vocês estão queimando o seu livro? Porque esse livro aqui não presta mais. Isso aqui é lixo. Mas por quê? Porque chegou a palavra de Deus. Ela dá a resposta para tudo. Ela é a autoridade sobre todas as coisas. Então para que nós vamos querer outros livros se nós já temos a palavra de Deus? Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos tem a palavra de Deus aí? Amém. Então esquece tudo, meus amados irmãos. Esquece todas essas coisas. Isso aí tudo é lixo. Compreende, moço? Compreende, moço? Esquece de ligar o radinho lá para ficar ouvindo. Vou ouvir o meu. Eu sou de aquário, hoje eu vou ouvir o meu horóscopo. Eu sou de peixe. Eu sou de capricórnio. Eu sou corno. Eu sou. Não, larga disso, larga essas coisas para lá. Larga essas coisas para lá, irmão. Você está entendendo? Bom, deixa para lá esse negócio, né? Fique com a palavra de Deus. Ela é suficiente para a sua vida. Diga aí, só para, uma questão de pedagogia, diga aí para o seu irmão, para o seu lado desse irmão, a palavra de Deus, diga aí para ele assim. Ela é suficiente. Ela é autoridade máxima em todas as áreas da nossa vida. Ponto final. Pronto, irmão, é isso aí, palavra de Deus, glória a Jesus. Então, a fonte da doutrina das últimas coisas é a palavra. Compreende? Aleluia. A palavra é autoridade sobre a sua família, sobre a sua vida conjugal, é sobre a autoridade sobre os seus filhos, é a autoridade sobre o marido, sobre a mulher, sobre a igreja, sobre tudo. Glória a Jesus, a palavra. Glória a Deus. Vamos mais para frente. Então, eu fiz aí rapidamente uma introdução sobre a doutrina das últimas coisas e quais são os objetivos. Agora eu vou dar uma pinceladinha rápida. São 9 horas. Termina 9 horas, né, irmão? 9h15? Então, eu vou usar mais aqui mais uns 10 minutinhos aqui. Posso ou não? Então, eu disse para os irmãos que uma das principais doutrinas, ou um dos principais assuntos da escatologia é o arrebatamento. Então nós vamos começar pelo arrebatamento da igreja, certo? A igreja... tá, muito obrigado. Então, meus irmãos, para falar sobre a escatologia, nós vamos começar então com a igreja e a vinda de Jesus Cristo. Nós vamos dar algumas informações acerca do arrebatamento. Vocês já ouviram muito falar do arrebatamento da igreja, em mensagens pregadas, até mesmo em estudos, tal. Mas nós vamos observar, talvez, lembrar aos irmãos de algumas coisas e, na medida do possível, informar outras que possivelmente os irmãos não saibam. Então, vamos lembrar algumas coisas e possivelmente informar outras sobre a igreja
e a vinda de Jesus Cristo. Isso está dentro da doutrina da escatologia. Então, por que segunda vinda? Vocês já ouviram falar muitas vezes em pregações, o pastor Reinaldo, eu mesmo, algumas vezes preguei aqui, falando, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo, não é assim? Segunda vinda. Então, eis a primeira pergunta, por que segunda vinda? Por que segunda vinda? Segunda vinda, irmão, porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó, no princípio era e o verbo era, quem é o verbo aqui? Quem é o verbo? Jesus. Ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então o verbo aqui é Jesus. Ou seja, Jesus, irmãos, ele não veio a existir a partir do ventre de Maria. Ele veio a existir a partir do ventre de Maria como ser humano, como um homem. Agora, como Deus, ele era o verbo. Olha só que diz assim, no princípio era. Ó, quando diz aqui no princípio era, isso aqui, esse texto já está dizendo que no princípio ele já era. Agora, num princípio passado já, é isso. Porque esse princípio aqui, ó, que ele está dizendo aí, não é o princípio de Gênesis capítulo 1:1, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, nesse princípio de Gênesis 1, ele já era. Deu para entender ou não? Nesse princípio de que Deus criou o céu e a terra, lá em Gênesis, Jesus já era. Aí você vai encontrar um outro princípio, lá em Provérbios capítulo 8, verso 22, diz assim, ele me possuiu no princípio dos seus caminhos. Porque no livro de Provérbios, Jesus ele aparece como a sabedoria de Deus. Certo? Como a sabedoria de Deus. Aí, lá no livro de Provérbios 8, 22, está escrito assim, que ele diz assim, falando acerca de Jesus Cristo, a sabedoria, então ele está dizendo assim, ó, Jesus, que é a sabedoria no livro de Provérbios, então ele está dizendo assim, que no princípio Deus, que está dizendo o Pai, Deus me possuiu no princípio dos seus caminhos. Aí eu pergunto, olha, no princípio do caminho de Deus, Jesus também já era. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que Jesus, ele é eterno. Jesus, ele não teve princípio, irmãos. Ele é eterno. Não queira entender esse negócio, não. Certo? Mas Jesus não teve princípio? Ele é eterno. Lá em Isaías, capítulo 9, está escrito assim, ó. Vocês conhecem de cor salteado isso aí? Que diz assim, porque um menino nos nasceu, e o principado estava sobre os seus, e o menino, e o seu nome era o que mesmo? Maravilhoso o quê? Quem lembra aí? Quem lembra? Maravilhoso? Conselheiro? Depois o quê? Deus forte? Depois o quê? E depois o quê? Príncipe da paz. E Deus forte, né? Agora eu pergunto para vocês, lembra que nesses 5 nomes, esses nomes que é dado aí a Jesus, um dos nomes que é dado a ele, está escrito assim, ó. E o seu nome é Pai do quê? Pai do quê? Pai da eternidade. É o nome de Jesus. Eu sou Pai da eternidade. E o que é eternidade? Algo que não tem fim. Não tem nem fim, nem para frente e nem para trás. Ele é o Pai da eternidade. Agora, uma perguntinha básica, eu creio que resolve tudo isso. Eu pergunto aqui para vocês assim, quem que vem primeiro? O Pai ou o Filho? É o Pai, logicamente, né? E Jesus, então, se eternidade é a coisa que não tem fim, Jesus é o Pai dela. Deu para entender aí ou não? Jesus é Pai da Foi Ele que gerou a eternidade. Então, se Ele é Pai da eternidade, Ele é antes da eternidade ainda. Então, Ele não tem princípio e nem fim, irmãos. Ele é eterno. Então, quando está dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, Ele está falando aqui que Jesus, tudo que foi feito, nasceu com Ele nasceu nas suas mãos. Agora nós estamos falando aqui
Por que segunda vinda? Por que segunda vinda? Por quê? Lá no versículo 14 do mesmo capítulo de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim, ó. E o verbo, no princípio ele era o verbo. No verso 14 temos a informação que diz assim, e o verbo se fez o quê? E habitou entre nós, irmão. Então o verbo que é Jesus Cristo, o Deus eterno, ele se fez carne e habitou entre nós. Então isso significa que ele veio uma vez aqui na terra, sim ou não? Então é isso que eu estou querendo mostrar para os irmãos, para explicar por que segunda vinda. Então Jesus já teve uma vez aqui na terra. Ele veio aqui como homem, viveu aqui durante 33 anos aproximadamente. Com 30 anos ele começou o seu ministério. Aos 33 anos que completou, no caso de ministério, 3 anos e meio, ele morreu na cruz, que você já sabe, foi sepultado, ressuscitou. Agora lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, o que ele fez? Aí a Bíblia diz que de lá ele retorna para os céus. E o que é que ele disse? Ele disse o seguinte, antes mesmo de morrer, no capítulo 14 do Evangelho de João, vocês conhecem de cor salteado também, Jesus ele disse assim, ó, capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesus diz assim, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em... E quando eu for e vos preparar lugar, o que ele disse? Virei outra vez. Está claro aí ou não? Deu para observar essa informação que Jesus disse? Quando eu for para o céu, vou retornar para o céu, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Então, arrebatamento da igreja caracteriza a segunda vinda de Jesus. Por isso que nós pregamos, e pregamos corretamente, conforme a Bíblia está revelando, que Jesus vem segunda vez. Certo? A segunda vinda de Jesus, a segunda vinda... Eu estou dizendo isso, estou dando uma ênfase nisso, porque eu já encontrei crentes, irmão, que já perguntou para mim, disse, pastor, por que segunda vinda? Por que Jesus vai vir segunda vez? Eu não estou entendendo isso. Esqueceram que ele veio já uma vez. Em carne. Por isso que eu frisei isso aqui. Parece que aqui, né, para essa igreja, eu estou chovendo no molhado. Correto? Mas, para pegarmos, né, o caminho, vamos dizer assim, para pegar desde o começo, eu estou dando uma chovedinha no molhado aqui, porque eu sei que vocês sabem disso, que Jesus já veio uma vez, é por isso que ele diz outra vez, segunda vez agora. Agora, esta segunda vinda de Jesus Cristo está trazendo também algumas confusões na mente, no coração de alguns crentes que não entendem o quê? Quando Jesus voltou para o céu, o que ele fez? Segunda vinda de Jesus, essa segunda vinda agora que ele vai vir, tem duas fases. É aí que fica uma confusão, pastor Reinaldo. Na mente de muitos crentes. Jesus vai vir a segunda vez. Quando ele vier agora, que nós estamos aguardando, essa segunda vinda, ela vai ter 2 períodos, ou seja, 2 fases bem distintas uma da outra. Compreende? Como isso, pastor? Então vamos lembrar aqui para alguns e informar para o outro. Então, na primeira fase, Jesus virá para a igreja. Olha o que está escrito aí, ó. Ele virá para a igreja. Na segunda fase, Jesus, ele vem com a igreja. Certo? Deu para entender ou não? Primeiro ele vem para a igreja. A segunda ele vem com a igreja. E o espaço da primeira fase, da primeira vinda, né? Ele vai vir a segunda vez. Na primeira fase dessa segunda vinda, Jesus vem com a igreja. O espaço de tempo para ele voltar com a igreja será de 7 anos, onde vai entrar o período da grande tribulação. Compreende? Então, o que vai estar acontecendo no céu quando a igreja estiver lá?
Quando a grande tribulação estiver acontecendo aqui, o que vai estar acontecendo no céu? Isso é escatologia, irmão. É aí que entra a escatologia. Compreende? É aí que a Bíblia vai informar o que vai estar acontecendo lá. Comigo e com você que vamos. Porque nós não vamos ficar, certo? O que nós vamos estar fazendo lá no céu nesse período? Compreende? Então eu vou mostrar isso para você. O que vai estar acontecendo lá no céu, comigo e com você, lá no céu. Certo? E também depois vou mostrar o que vai estar acontecendo quem ficar aqui na terra. Correto? Então no final de 7 anos, Jesus volta, então depois ele volta com a igreja conosco. De novo aqui na terra. Nós vamos voltar de novo aqui. Certo? Só que agora a gente volta num corpo glorificado. Nós não vamos voltar em carne e osso de novo, nós vamos voltar num corpo glorificado. Vocês estão vendo quanta coisa boa tem para nós aí, irmão? E tem gente que acha que ser crente é pouca coisa. Irmão. Acho que crente é só, quando Jesus vier, eu vou ser arrebatado, chega lá, eu vou fazer uma rede de nuvem lá no céu e vou ficar lá. Vai nessa. Está entendendo? Irmão, vocês não sabem o que vai acontecer nesses 7 anos lá no céu conosco. Compreende? Mas vamos para frente. Eu vou deixar para falar lá, né? Então, eu estou mostrando aqui a introdução ao arrebatamento da igreja. Então, a primeira fase ele vem na segunda fase ele vem com a igreja, certo? Muito bem. Então, quais são os detalhes da segunda vinda de Jesus Cristo? Então, eu vou dar alguns detalhes. A primeira fase, irmão, nesses 5 minutinhos aí, ou 10 que tem aí, na primeira fase que Jesus vem para vir para a igreja, existe uma palavra na Bíblia, no grego, que define exatamente essas duas fases. Qual é? Na primeira fase, a palavra para definir a primeira fase da vinda de Jesus significa harpazo, ou harpazo no grego, né? Eu dificilmente falo o português direito, mas aqui é mais ou menos isso, grego, essa expressão que usa aí, certo? Que traduzindo significa tirar com violência. Então, como tirar com violência? Quando Jesus vier, isso se chama rapto. Quando Jesus vier, irmão, ele vai ser um rapto para o mundo. Mas haverá uma série de coisas aqui em cima, nesse céu sideral. Tem gente que pensa assim, que vai assim, ó. Jesus vem, tira a igreja da terra, ele vai tirar a igreja da terra com rapidez. Mas o que vai acontecer nesse céu sideral aí? Por favor, abra a Bíblia aí para nós ler. Eu quero que vocês leiam e observe isso agora em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abra a Bíblia aí, preste bem atenção. Não vamos ler correndo não, como a gente lê, né? Lê o livro do Apocalipse, esse texto que nós vamos ler, você precisa ler como você lê a carta do namorado que mandou para você, assim, com muito carinho, com amor, está entendendo? Prestando atenção em cada palavra. É isso. Agora não é mais carta, né? Agora é e-mail, né? Zap. Zap, a gente fala assim lá em Socorro, né? Mas eu sei que é WhatsApp, né? Mas a gente fala lá zap, né? Entre nós lá, né? Mas 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Acharam aí ou não? Vamos ler do versículo 13. Versículo 13. Leia comigo, leia com cuidado. Eu não vou ler isso aqui, eu não estou lendo isso aqui, irmão, por ler não. Eu quero que vocês leiam, porque nós estamos estudando a Bíblia. Eu quero que você entenda as coisas. Vamos lá então. Aquilo que eu entendi, eu quero que você entenda. Podemos ler? Olha, não quero, verso 13, 4 e 13 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperanças. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo dormem. Olha a expressão aí, frisa essa expressão se você puder, ó.
Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, em Jesus, porque tem gente que vai morrer sem Cristo. Então, olha, os que dormem em Jesus, e tem gente que não está dormindo em Jesus. Então, tem problema aí, certo? Quem parte sem Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Presta bem a atenção nessa informação aí, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Os que estavam dormindo já foram nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que nós observamos aí? Primeiro, irmãos, ao som da última trombeta, lá em 1 Coríntios 15, 52, diz a Bíblia, dizem que ao tocar da última trombeta, já informa aqui, essa última trombeta não tem nada a ver com as 7 trombetas do Apocalipse, viu? Não tem nada a ver, porque ela tem assim, 7 trombetas, e tocou-se a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e a sétima, e a última trombeta. Não tem nada a ver com aquelas 4 trombetas lá. Essa aqui é uma trombeta totalmente independente daquelas. Ao tocar a última trombeta, o que vai acontecer na terra, irmãos? Os mortos serão ressuscitados. Primeira coisa que vai acontecer, se você morrer em Cristo agora, você vai ter um privilégio. Você vai ser ressuscitado primeiro, transformado primeiro, e já vai estar com Cristo lá nas nuvens, primeiro do que nós. Mas eu não me importo não, você pode ir primeiro, eu prefiro ficar arrebatado, eu vou depois. Correto? Vocês podem ir primeiro, nessa questão vocês podem ir primeiro, que eu espero ser arrebatado. É só uma questão de segundo mesmo, né? Mas então eu espero. Certo? Então os que morreram primeiro, vão ressuscitar primeiro. Depois nós vamos ser transformados para encontrar com eles. Então agora note, o que vai acontecer nesse espaço sideral aí? Os irmãos observaram aqui, que ele diz aqui, vai nas nuvens, e vai encontrar com ele nos ares. Nos ares. Então Jesus vai vir aqui nesse espaço, ele só não vai pisar aqui na terra. Quando aconteceu o arrebatamento, viu o momento do arrebatamento, ele arrebata, ressuscita os mortos, arrebata os que estão vivos, e nós vamos encontrar com ele aí no céu. Então, nesse céu sideral, vai ter uma reunião ali, irmãos. Correto? Então, por que então, Jesus vai vir com voz de alarido e com voz de arcanjo? Por quê? Se Deus abrir os nossos olhos espirituais agora, irmãos, exatamente nesse momento, nós vamos ver esse céu aqui, acima de nós, aí nas nuvens, aí, infestado de demônios. Certo ou não? Demônios que não acabam mais, a potestade do ar estão aí. E quando Jesus voltar, sair a palavra de ordem para ele vir buscar a igreja, esses demônios vão estar aí, no céu sideral, aonde a igreja vai reunir com Jesus. Porque não pensem os senhores e as senhoras, que quando Jesus tirar a igreja, ele vai estar lá no céu e daqui já vai direto para o céu. Se fosse assim, tudo bem. Correto? Já fosse direto para o... Não. Nós vamos encontrar com ele nas nuvens. Ele vai vir numa nuvem de glória. Compreende? E esta nuvem vai pairar aí nesse céu aí, em algum lugar nesse espaço sideral. Será que daqui vai se ver ele lá? E ele vai ficar lá. E de lá, nós vamos encontrar com ele aí. Então, nesse céu sideral aí, irmão, não pode ter demônios. É por isso que Paulo disse que ele vai vir primeiramente com a voz de
arcanjo. Porque, e alarido, que é a voz de guerra, de batalha, porque o arcanjo vai ter que tirar essa potestade demoníaca aí desse céu sideral. Você acha que Jesus, irmão, vai encontrar com a sua noiva e vai querer que demônio fique lá, nesse céu sideral, onde ele vai encontrar com a igreja? Deixa eu contar um negócio aqui para os irmãos. Lá em Campinas, o diabo sabe que ele não vai atrapalhar a igreja, não vai atrapalhar esse encontro, mas ele vai querer atrapalhar, irmão. Compreende? Ele vai querer atrapalhar. Vou contar um fato que pode ilustrar isso para os irmãos. Lá em Campinas, um parente de um pastor nosso, o pastor Walter, que até xará meu, né, no nome Walter, um dos parentes deles ia se casar. O que acontece? O moço, ele se converteu e lá no mundo ele tinha uma moça, uma namorada que ele namorava lá, tal, né, conheceu lá. Aí ele conheceu Jesus e aceitou Jesus, e a moça não. A moça não aceitou Jesus, não quis Jesus, tudo bem. Mas ele veio, e aí, nos primeiros dias na igreja, tal, ele vindo, aí a moça veio até com ele no culto umas vezes, aí ele diz, eu não quero saber esse negócio de ser crente, não, tal, tal. Ele digo, olha, aí a moça fez uma proposta para ele, diz assim, a namorada dele, ou você fica com Jesus ou você fica comigo, porque eu não vou ser crente. Ele disse assim, então eu fico com Jesus. Aí acabaram o relacionamento, e ele ficou com Jesus, moço crente, servindo a Jesus e tal. Conheceu uma moça na igreja, enamoraram, ficaram noivos, marcaram o casamento e iam se casar tal. Quando a antiga namorada dele ficou sabendo que ele ia casar, sabe o que ela fez? Ela disse assim, ele vai casar, mas só que eu vou estragar o casamento dele. Ele não quis casar comigo, então eu vou atrapalhar, pelo menos eu vou estragar o casamento dele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma lata de tinta no vestido da noiva. Ela pode casar, mas que eu estrago a festa, eu estrago. Fez isso, irmão. Aí os parentes ficaram sabendo que ela ia fazer isso, chegou essa informação, e alguns achou, ela não vai fazer isso, não vai fazer isso, mas mesmo assim montaram uma segurança, certo? Para ver se ela vir, né, pelo menos, né? E vocês querem saber que no dia do casamento a danada veio mesmo, irmão? Uma lata de tinta para jogar no vestido da noiva, e ela ainda acharam que ela não vinha, ela apareceu e jogou, ainda com tudo, não pegou no vestido dela, ainda bateu a lata, na hora que ela bateu, pingou assim, coisinha mínima que manchou assim um pouco a barra do vestido, o véu e tal, mas nada que prejudicasse no geral, né? Mas ela tentou e veio, tentar atrapalhar, estragar a festa, o momento da noiva. Compreende? Eu estou dizendo isso com esse exemplo real e fato que aconteceu lá em Campinas, com a parente desse amigo nosso. Satanás, irmão, ele sabe que a igreja vai ser arrebatada. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele montou, Paulo fala que ele está aí, o quartel-general dele, potestade do ar, está aí em cima. Então ele sabe que a igreja vai passar por aí, ó. E ele sabe que Jesus vai vir aí, nesse céu sideral. Ele diz, então, eu sei que eu não vou barrar, não vou poder impedir a igreja, mas tem uma coisa, que nós vamos querer estragar esse casamento, nós vamos bagunçar na hora desse encontro. Aí Jesus diz, vai não. Não vai não. Sabe por quê? É por isso que quando a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, nós lemos aqui, que saindo a palavra de ordem, ou seja, o Pai dando autorização para Jesus vir buscar a igreja, diz, meu filho, hoje, pode buscar, vai arrebatar, vai buscar sua noiva. Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer, Miguel, vai na frente, limpa o espaço, dá um jeito nessa capetaiada aí, tira, não quero ver nada na minha frente. Sabe por quê? Porque eu vou encontrar com a minha noiva aí no céu sideral, e eu não quero saber disso. É por isso que ele vem com voz de ar. Miguel vem na frente, irmão, com seu, porque Miguel é o anjo da Compreende? Ele não vem com Gabriel, ele não vem com os anjos mensageiros. Os anjos mensageiros, eles vêm, meus amados irmãos, para fazer o cortejo, para acompanhá-lo. Mas para limpar o espaço, vem Miguel com seus anjos. E ele não sei onde Miguel vai colocar essa capetaiada. Eu sei que ele em algum lugar aqui para a terra ele vai colocar. Mas esse céu sideral só vai ter o espaço para o noivo e a noiva. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Sabe por quê?
que vai ter que limpar esse espaço, irmão? Porque ali, nesse espaço sideral, primeiro, nós vimos aqui que os mortos vão ressuscitar e já vão lá. Então, eles vão estar lá já aguardando, esperando. Nós vamos ser arrebatados, vamos encontrar com eles. Aí mesmo nesse céu sideral, irmão, Jesus, nós vamos ver depois, certo? Vai ser a entrega dos galardões. Compreende? O tribunal de Cristo. Compreende? Isso tudo é escatologia, está na Bíblia. Compreende? Tudo na Bíblia isso aí. Mas pastor, irmão, é por isso que o céu tem que estar limpo, porque nós vamos permanecer por algum tempo aqui nesse espaço sideral com Cristo. Compreende? Pensa que vai ser uma coisa rápida assim, não, irmão, aquela coisa, não, vamos sair daqui porque tem, não, irmão, os demônios é ao menos que Jesus está preocupado com eles, irmão. Compreende? Nesse céu sideral aí. Então, depois de quase 2000 anos, né? Se contasse como hoje, 2015 anos, se Jesus voltasse hoje, depois de 2015 anos, considerando uma hipótese, se Jesus voltasse hoje, depois de 2015 anos, irmão, Jesus vem buscar a igreja. Você acha que vai ser uma coisa assim de qualquer jeito? Não, irmão, vai ser uma coisa linda, um momento de encontro com Ele nesse céu. Não vai ser uma coisa assim rápida, não, vamos embora depressa, porque não, irmão. Primeiro que esse universo é dele. Ele diz, vai ser um momento que eu encontro com a minha noiva, com a minha igreja, que eu morri por ela, agora eu vou encontrar com ela, nada pode atrapalhar. Então, irmão, será um momento de festa, a começar desse momento do arrebatamento. Então, o som da última trombeta, o que vai acontecer? Certo? Vai acontecer exatamente aí, Jesus virá nas nuvens. Uma imagem mais ou menos para vocês entenderem, né? Ele virá nas nuvens. E somente a igreja, nesta fase, vai ver Ele. Ninguém mais vai ver. Compreende? Se tiver alguma pessoa que não está pronta aqui, algum crente que não esteja preparado para o arrebatamento, e a trombeta soar agora, certo? Só quem está preparado que vai escutar a trombeta soar e vai ver Jesus. Quem não conhece, não tem esse preparo, não vai escutar o som da trombeta. Até aí nós cantamos aquele hino 469, não é mesmo? Que diz assim: quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Você vai ouvir? Aleluia. Quando ele chegar nas nuvens do céu, a trombeta vai chamar o meu nome, Walter Jarbas Teixeira. Eu estou indo, obrigado Jesus, estou indo, obrigado por ter me ajudado, eu venci, estou indo. Quantos vai aqui? Levanta a mão assim, diga bem forte assim para todo mundo ouvir: eu vou. Nós vamos, irmão. Ele vai vir. Sabe o que vai acontecer aí? Vou encerrar aqui, irmão. Quando ele acontecer aí, eu já falei aí rapidamente dos alaridos, do voz de arcanjo e tal. Então o que vai acontecer? Quando vier, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E, irmão, o cemitério da saudade, que eu estou aqui em Amparo, cemitério da saudade, os túmulos dos crentes que estão lá, vai abrir todos, irmão. Os crentes vão sair de lá, assim, ó. Quem não morreu em Cristo vai continuar lá, mas quem morreu em Cristo vai sair de lá e vai encontrar com Cristo, vai subir, vai vencer esse espaço sideral e vai encontrar com Cristo. Aí sabe o que vai acontecer depois? Certo? Na sequência, irmão, no momento, num piscar de olho, a igreja vai ser arrebatada das cidades: Amparo, Socorro, Jaguariúna, Circuito das Águas inteirinha, Campinas, e onde tiver gente, vai sair crente. De todas as cidades. Sabe de onde mais vai sair crente? Na hora do culto. Como esse aqui. Tem banquinho que vai ficar gente aí no banco, hein? Certo? Eu não sei se vocês estão vendo aqui. Dá para ver mais ou menos aqui, ó. Certo? Gente que vai ficar nos banquinhos, irmão. Vocês só vão ver. Se eu tivesse aqui agora, Jesus viesse arrebatar aqui, vocês só iam ver meu terninho abaixar aqui atrás do culto.
Você só ia ver um montinho de roupa cair aqui. Cadê o patrão? Aí pode saber que foi arrebatamento. Hã? Não vai ver. Certo? Vocês só vão ver um montinho de roupa que vai ficar aí. Ó. Vai sair gente, irmão, sabe da onde? Dos campos. Aonde tiver gente nos campos, na área rural, vai sair crente. Vai sair crente, sabe aonde? De todas as partes do mundo. Irmão, é gente do Japão, da Argentina, da África, é gente, meus amados irmãos, da China. Onde tiver um crente, nós vamos voar. Vamos vencer a lei da gravidade e vamos estar com o Senhor lá nas nuvens. Aleluia. E vamos ver face a face. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, uma revisão rápida aqui, e aqui eu termino esse sucinto tópico aqui, da primeira fase. Haverá uma palavra de ordem, a voz do arcanjo se ouvirá, a trombeta ressoará, Jesus descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a sequência do que vai acontecer no dia do arrebatamento, certo? Nada além disso. É isso aí, esta é a sequência. Então, meu querido, estejamos prontos para esse momento. E aqui eu encerro dizendo assim: coloque a sua vida em ordem, como se o Senhor viesse ainda hoje. Ele pode vir agora. Pergunto só para ratificar: você realmente está pronto agora? Tem certeza disso? Se quarta-feira que vem eu não vier aqui e Jesus vier, nós vamos estar lá? Aleluia, glória a Jesus. Então não me espere aqui na quarta-feira que vem. Porque eu só vou vir na outra mesmo, né? Muito bem. Porque quarta-feira agora eu não venho, eu venho na outra. Certo? Mas não me espere na outra. Espere Jesus, não espere o Jaba, espere Jesus, viu? Espere Jesus, espere Jesus. Que Deus os abençoe. Na outra quarta-feira, nós vamos continuar. E eu vou continuar falando da segunda fase. Certo? Da segunda vinda de Jesus Cristo. Vocês vão entendendo tudo isso. Na quarta-feira que eu retornar aqui, vocês podem formular algumas perguntas, que na próxima quarta-feira eu vou deixar algum espaçozinho para possíveis perguntas, tá certo? Então você pare, reflita nisso, pense no que nós já colocamos aqui. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar quando nós voltarmos aqui, porque é importante que você não fique com dúvida. Correto, meus amados? O assunto é para esclarecer mesmo, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor Reinaldo. E eu passei até mais 5 minutos do que foi me permitido. Chama